Bom dia, turma querida! Como vai? Hoje nós vamos iniciar uma aula sobre frações. Será que vocês se lembram um pouquinho sobre frações ou não? Será, pessoal? Olha, eu já ouvi bastante gente falar que é difícil, mas hoje eu acho que vocês vão achar bem facinho. Hoje nós temos como objetivos da BNCC F04MA09 para a nossa turma do quarto ano que vai assistir, que irão reconhecer as frações unitárias mais usadas: meio, terço, quarto, um quinto, um décimo, um centésimo. Inclusive, elas também podem ser nomeadas como terça parte, quarta parte, quinta parte, décima parte e centésima parte, como unidades de medida menores do que uma unidade. Então, será que tem a ver com divisões que a gente já estudou esses dias atrás? Utilizando a reta numérica como recurso. Interessante, né, gente? Nós iremos fazer com o quinto ano também identificar representações de frações como parte de um todo e resultado de divisão utilizando a reta numérica para representação e comparação. Nossos objetivos da aula: reconhecer o nome dos denominadores de frações, nomear frações, comparar diferentes tipos de representação de meio. Será que a gente usa bastante essa de meio? Inclusive, a gente já pode observar aqui nessas frações que aparecem no nosso vídeo. Nós podemos ver que a primeira barrinha está dividida em 5 partes, mas só 2 delas estão sendo de amarelo e 3 partes estão de vermelho. Qual parte é maior? Aqui tem 2 ou aqui tem 3? Aqui tem 3, é maior, né? 3 é maior do que 2. Então, essa chama 3 quintos. Já nessa outra de baixo, está dividida em 4 partes, com uma amarela, uma vermelha e 2 azuis. Qual que é maior? Aqui tem uma também, ou aqui tem 2? Ou nessa, que está dividida em 3. Cada parte dela tem o mesmo tamanho. E por fim, tem também essa última, onde ela está dividida na metade certinha, onde cada parte dela está pintada de uma cor. A metade é uma fração. Vou começar com um probleminha para vocês, pessoal. Tempinho para vocês refletirem. Em quantas fatias está dividido o bolo? Temos um desenho de um bolo, ele está cortado. O que será que é? Olha só! Já falaram aí no chat que é um bolo que está dividido na metade. É interessante essa palavra da metade. A metade é o quê? É um meio. Então, ela está dividida em um meio, meia fatia. A metade, ela é 0,5. Pessoal do quinto ano que já começou a usar números decimais na divisão. Vocês se lembram que se nós pegarmos o número 1 e dividirmos por 2, ele dá o resultado de 0,5? Nós já testamos isso em umas aulas atrás. Se disser que é 0,5, está correto. Se disser que é 50% também. Mas por que 50%, professora? Bom, isso é porque se pegarmos para transformar o 2 daquele númerozinho de baixo em 100, nós multiplicamos por 50. E o número 1 que está em cima, ele será multiplicado por 50 também. E nisso, ele vai ser 50 centésimos. 50%. Entenderam esse joguinho de palavras? Fica mais fácil de pensar assim, né, meu bem? Então, meia fatia, 0,5 ou
50%, metade do bolo. Pessoal, vocês sabem qual que é o nome de cada númerozinho que tem na fração? Será que sabem? O pessoal do quinto ano talvez já viu em algum outro dia. No ano passado, no comecinho desse ano, em algum momento eu já comentei. Mas o pessoal do quarto ano não conhece tão bem ainda. Então vamos relembrar. O numerador é o número que está em cima da fração. Ele é o número da parte de cima. E ele é o número que está sendo dividido. Ele sempre deve ser lido como o próprio nome dele mesmo. Então, 1/2, o número de cima, ele é 1. Ele vai ser lido como 1 mesmo. Já na fração 4/8, que daqui a pouco nós iremos pensar um pouquinho, que é a mesma coisa da fração de 1/2. Só que ela está multiplicada, ela não está simplificada como na de 1/2. O número 4, ele está em cima, então ele vai ser lido como 4 mesmo. Então, 4/8. O que muda vai ser o número de baixo, de forma que a gente lê ele. Então, o numerador sempre vai ser lido como ele mesmo. O numerador, nós podemos fazer a divisão dele, porque o numerador é o número que vai ser dividido, enquanto o denominador é o número que vai dividir o numerador. Assim como nós temos o divisor e o dividendo. Vocês se lembram quando a gente viu lá nas propriedades da multiplicação, a divisão, nós temos o divisor e o dividendo, assim como nós temos o quociente e o resto. Só que nesse caso ela não está tendo resto. Entenderam? Pessoal, se vocês forem reparar, se o número 1, eu tenho um bolo, eu dividi ele em 2 partes. Peguei uma só delas. Não quer dizer que eu fiquei com a metade? Mas se eu tenho um bolo e eu dividi ele em 4 partes. No caso, eu dividi ele em 8 partes. Dividi assim. E eu peguei 4 delas. Eu não fiquei com metade também? É uma questão para nós pensarmos, meus amores. Agora, falando de denominador, ele é a quantidade, ele é um número que vai mudar. Nós não vamos deixar ele como está. Tem uma pequena exceção, mas na maioria dos casos nós usamos o meio. O 2, ele vai ser chamado de meio. Os próximos, nós podemos chamar eles com um certo padrão, porque vai ter o terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Só que a partir do 10, nós começamos a falar o nome mesmo dele, só que nós acrescentamos avos depois. Então, se eu tiver a fração de 6/12, tenho 6 em cima, depois embaixo nós temos o 12 e depois falamos avos. Só que uma coisa que nós temos que ter fortes na nossa cabeça é que nós temos os números unitários, as nossas frações unitárias. Onde nossas frações unitárias, nós temos o numerador sendo 1. Nessas, nós podemos chamar de um outro nome também. Essas em específicas. Nós iremos chamar elas de terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, sétima parte, oitava parte, nona parte e 10ª parte. Nossa, professora, mas por que só pode quando tem uma, que ela é unitária? Bom, pensa comigo. Se eu tenho um bolo, dividi ele em 4 partes, assim como no nosso exemplo anterior.
Tenho um bolo, dividi em 4 partes e peguei só uma delas. Se, por exemplo, meu irmão foi lá e pegou 3 das outras partes, só tinha sobrado aquela lá. Aquela não era a última parte, ela era a 4ª parte, era a que estava faltando. Eu peguei pra mim. Então, quando eu digo que é a 3ª parte, a 4ª parte, a 5ª parte, nós temos que pensar como se as outras já tivessem acabado e só sobrou aquilo lá pra mim. Então, nós temos os 2 exemplos aqui escritos. 1/2, 4/8. Mas se, por exemplo, tivesse o número 1 em cima e o 3 embaixo, nós iríamos ler 3ª parte, ou se não, 1/3. Ué, professora, mas eu vi isso de 1/3 na catequese. 1/3 é aquelas bolinhas que eu tenho que rezar. Não. Aquilo lá chama 1/3 porque ele é 1/3 do rosário. Como tem bastante gente aqui da sala que faz catequese, já sabia que vinha essa dúvida. É porque o rosário, ele tem 150 pedrinhas. E o terço, ele tem só 50. Alguém aqui se lembra como que é 150 dividido por 3? Isso mesmo, 50. Porque 150 dividido por 3 é 50. Nós chegamos nesse resultado e descobrimos que o terço tem 50 pedrinhas apenas. Porque elas, quando são... para não ficar uma oração muito longa, foi dividido em 3 partes. A 3ª parte do rosário é o terço. 1/3. Dividiu-se em 3. Tudo isso tem a ver com divisão? Sim, frações são uma divisão. Só que é uma divisão com um formato diferente. Vamos ver agora um joguinho. Eu vou mandar para vocês esse link e vocês vão resolver aqui comigo. Vocês vão ver como é legal esse joguinho. Beijo, pessoal. Daqui a pouquinho nós voltamos. E eu quero que todo mundo tenha prestado muita atenção nesse joguinho. Resolvido muito bem. Nós vamos ver como é sensacional. Ótimo, pessoal. Agora que todo mundo já jogou e agora tá fera já nas frações, vou enviar as atividades e vocês podem me enviar. E qualquer dúvida é só me mandar um áudio que eu respondo rapidinho. Beijo, pessoal. Até a próxima. Podem ver até no vídeo da resolução do jogo que não foram todas que foram acertadas.
É o vídeo de um aluno que eu coloquei ali e ele acabou errando a penúltima pergunta. Então, não tem problema errar, mas vocês têm que saber qual é a correta e como melhorar para não errar mais. Beleza? Até a próxima. Beijo, pessoal!